Olá, sejam bem-vindos aí ao nosso curso Explicando o GRO e o PGR com Simplicidade. Eu sou o engenheiro Milton Alves Ribeiro, sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, servidor público estadual aqui da Secretaria de Estado de Administração no Estado de Goiás. Atualmente participo aí do SESMIT, do Corpo Bombeiro Militar do Estado de Goiás. Estamos aqui para trabalhar o escopo da NR1, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Após a sua publicação e entrada em vigor agora em janeiro de 2002, muitas discussões têm ocorrido, principalmente no tocante do GRO e PGR. Assim, esta série de vídeos, eles têm o objetivo de tratar desta NR1 de uma forma bem sucinta, bem objetiva, para que facilite aí a sua aplicação onde você estiver trabalhando. Nosso primeiro vídeo é trabalhando os conceitos de GRO, PGR, perigo e risco. No segundo vídeo, o título é Trabalhando os exemplos. Aí nós vamos trazer aí para vocês a mandala de perigos e riscos em máquinas. É mais para a exemplificação. No nosso terceiro vídeo, nós vamos trabalhar metodologia de avaliação. Nós vamos trazer aí a explicação e o conceito de probabilidade, de gravidade, aprender a calcular o risco e priorizar as ações a serem realizadas. No nosso quarto vídeo, nós estaremos atuando na avaliação de risco. Nós traremos aí um exemplo de avaliação de risco. É uma situação hipotética, mas que vai esclarecer como se deve aplicar aí a avaliação de riscos. Voltando então para a NR1, trabalhando os conceitos de GRO e PGR, perigo e risco. Bom, e agora? O que fazer com a nova NR1? Que está em vigor. A gente sabe que muitas empresas, muitos órgãos ainda não conseguiram aplicá-la. Talvez porque está aguardando aí alguma orientação, talvez porque ainda não entendeu muito bem como funciona e, portanto, nós precisamos trazer aqui alguns conceitos para facilitar esse entendimento. Essa norma NR1, ela traz aí o conceito de gerenciamento de riscos ocupacionais, que até então na versão anterior da norma, ela não existia esse termo de gerenciamento de riscos ambientais. Isso veio aí da iniciativa privada, de normas de gestão, que já eram aplicadas por grandes empresas e multinacionais, e agora ele veio para dentro desta norma, e logo de cara na primeira norma, que é a principal que rege, vamos dizer assim, todas as demais. Já dentro da norma, nós vamos trabalhar alguns itens importantes que trazem para nós conceitos que nós precisamos aplicar. No item 1.51, a norma diz o seguinte: deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais. Nas empresas e multinacionais já vem sendo aplicado um conceito da administração, um conceito de gestão conhecido como PDCA. PDCA vem da sigla de 4 palavrinhas em inglês: Plan, Do, Checking, Action. Plan é planejamento, planejar, programar. Do vem de fazer, desenvolver, executar. C vem de check, que é checagem, verificação. O A vem action, action de agir corretivamente, de tratar os desvios. Então, no planejamento, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a definição da meta. Não há como trabalharmos planejamento se eu não definir onde eu quero chegar. A ideia principal é essa: eu preciso chegar onde? É estabelecer a meta. E eu pego, então, passo a analisar os problemas. Tudo que eu encontrei de problema, ele será analisado. Posteriormente, eu encontro as causas raízes daqueles problemas. Diante dessas causas, eu faço o devido tratamento e proponho o quê?
planos de ações para resolver este problema. Assim, eu tenho a parte de planejamento. A partir deste planejamento, que eu elaborei planos de ações, eu vou passar a sua execução ou desenvolvimento. Assim, no desenvolvimento, nós partimos para treinamento das equipes, nós partimos para a execução de cada item do nosso plano de ação. Então, isso aqui é a execução. Após a minha execução, eu vou ter que fazer uma verificação dos resultados, para verificar se o que foi feito, através do planejamento, atingiu a meta, o objetivo inicial dos nossos planejamentos. Se isso, a partir da nossa verificação, atingiu as metas, aí eu posso partir para a padronização dos resultados positivos, ou seja, aquilo que deu certo, que funcionou, eu vou padronizar, vou executar de uma forma de padrão, criar protocolos, criar procedimentos operacionais padrões, de tal forma executar isso aí de forma contínua. Caso na verificação as minhas metas originais não tenham sido cumpridas, então eu tenho aqui um desvio ou um ponto negativo, algo que não nos atendeu. Então eu vou fazer o tratamento desses desvios aqui e a gente chama de agir corretivamente. A partir dessa ação corretiva, gera um novo planejamento, um novo desenvolvimento, uma nova checagem e uma nova ação corretiva. Então assim a gente chama de rodar o PDCA. Esse ciclo PDCA, ele jamais vai parar, porque o propósito do sistema de gestão, que é o gerenciamento do risco, é que a gente faça sempre a chamada melhoria contínua, ok? Então, de acordo com o item 1534 também, diz que a organização deve adotar medidas necessárias para melhorar o desempenho em segurança e saúde no trabalho. Então, agora nós entendemos o que é este conceito de gerenciamento de riscos ocupacionais, ok? Entendido isso, então agora nós vamos tentar uma classificação da NR1. Como que nós podemos classificá-la? Analisando alguns itens da norma, nós podemos citar aí o item 1.21 e 1.22, onde diz assim: a organização que possua trabalhadores ou servidores regidos pela consolidação das leis do trabalho devem observar, ou seja, cumprir as normas regulamentadoras, bem como outras normas disponíveis que tenham relação à matéria. Pode ser Código de Obras, regulamentos sanitários dos estados e municípios, convenções e acordos coletivos de trabalho. Ok? Então, este item aponta que para toda empresa, o órgão público que tenha trabalhadores regidos pela CLT. O que é CLT? Consolidação das leis do trabalho. Isso é muito interessante, por quê? Porque nos traz a ideia de que somente as normas são, vamos dizer assim, tuteladoras do direito do trabalho quando estes são regidos pela consolidação das leis do trabalho. Assim, meus queridos, servidores públicos ficam de fora, exceto naqueles órgãos públicos ou entes da federação, sejam eles municipais ou estaduais, que tenham normas, leis específicas. No caso do Estado de Goiás, nós temos a Lei 19.145, que trata da política de segurança e saúde no trabalho. Então, esta política, ela traz dentro no seu bojo uma explanação dizendo e apontando para o cumprimento das normas de segurança do trabalho do Ministério do Trabalho, enquanto o Estado de Goiás não publica suas próprias normas. Ok? Isso é interessante. Então, um ente da federação, seja ele do município ou do estado, que não tem uma legislação apropriada, ele fica desprotegido ou sem a obrigatoriedade de cumprir as normas de segurança, porque não tem um regramento estabelecido, não tem
uma normatização, uma norma regulamentadora que estabelece como fazer. Não é o nosso caso no estado de Goiás. Bom, indo agora para o item 1.5313, diz o seguinte lá: o PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho. Nos aponta para a execução de um tal de PGR, que é Programa de Gestão de Riscos. Ok? Então, ela estabelece o que fazer e como que eu vou implementar isso aí. Então, a NR1 ela é chamada de norma integradora. Por que integradora? Porque ela integra todas as demais normas de segurança do trabalho. Todas se encaixam nela. Vamos dizer assim, sendo orientadora, direcionadora de todas as demais normas de segurança. Então, esse quadrozinho com quebra-cabeça, onde nós temos aí a NR1 e as outras normas encaixadas nela, esta é realmente a visão. Existe uma integração total. Tudo que é estabelecido na NR1, ela está embutida nas demais normas, ou seja, torna-se obrigatório o cumprimento. Essa norma também ela é considerada ou chamada por muitos uma norma guarda-chuva. Mas então, o que é uma norma guarda-chuva? Olha para essa figura que interessante. Nós temos aqui nesta figura um pai de família, um provedor, essa é uma família tradicional, nós temos um pai de família, nós temos aí os filhos e a mãe, né? Esse pai provedor, ele está protegendo esta família, né? Mamãe e filhinhos, de chuva, da tempestade, né? Através do que? De um guarda-chuva. Então, ele segura este guarda-chuva. Trazendo isto para o meio empresarial, o que representa cada uma destas figuras aí? Então, nós temos o empregador, a organização, o órgão, a instituição é o provedor. Representa o pai dessa família tradicional. Os filhos são representados pelos empregados, ok? Então, esses filhos na imagem representam os empregados da empresa, da organização. A mãe é a cuidadora, é o SESMIT. Então, o SESMIT representa a mãe desta família tradicional. Então, ela se compõe, ela existe no SESMIT. O SESMIT ele tem uma relação, um relacionamento com a organização, dando orientações e fazendo a gestão no sentido de planejamento. Como acontece na família tradicional, a mãe é a governante da casa, ela trabalha nas orientações. O pai é o provedor, nem sempre ele sabe dos problemas que estão acontecendo internamente com os filhos. Esta gestão fica com a mãe, ela observa os detalhes, ela vê os cuidados que tem que ter com cada um dos filhos. Então, esse SESMIT, né, essa mãe, ela repassa as informações necessárias para o empregador, dá as orientações da gestão da casa, das necessidades dessa casa, e ele assim toma as providências. Mas o mais importante desta imagem, né, é que ele está segurando o guarda-chuva. Esse guarda-chuva representa toda a proteção para esta família contra as tempestades. Ele está segurando exatamente na haste principal do guarda-chuva, né? E aqueles pingos, aquelas tempestades que nós observamos aí na imagem, elas são os perigos existentes na organização. Então, o empregador segura este guarda-chuva que protege toda a família, inclusive o SESMIT, que também faz parte dessa família, né? Que está debaixo deste guarda-chuva. Ok? Então, as chuvas representam aí os perigos. E esta haste principal do guarda-chuva? É a NR1. É esta norma que nós estamos tratando aí, que vem trazer conceitos de GRO, PGR, né, de gestão
de riscos ocupacionais. Esta NR1, ela suporta todas as demais hastes do guarda-chuva. O que são essas hastes? NR7, NR9, né? NR10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, até chegar na 36. Ou seja, todas as normas regulamentadoras são representadas cada uma por uma haste, pela qual todo o tecido de proteção, toda a lona é disposta em cima destas normas. Então, o conjunto das normas de segurança apoiadas pela NR1 promove aí uma tela de proteção contra as tempestades, as chuvas que representam os perigos de todas as formas. Este é um conceito para a gente entender por que a gente chama a NR1 de norma guarda-chuva. Ok? Vamos ver então o próximo item. Diagrama esquemático da NR1. Agora, olhando para o interior, para os itens da norma e sobre esse gerenciamento de riscos ocupacional, nós podemos criar um diagrama representativo da NR1. Vejamos. Então, nós temos lá dentro o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e o PGR. E existe uma integração entre eles. Eles se confundem num determinado ponto. O GRO e o PGR se confundem. Dentro do GRO, nós temos algumas obrigações. Quais são? Primeiro, somos obrigados a fazer uma investigação e uma análise de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Agora, com o novo GRO, você vai ter que demonstrar todo o acidente ocorrido, toda doença ocupacional estabelecida. No acidente, você vai fazer uma investigação, vai armazenar esta investigação. Nessa investigação, você vai identificar causas raízes, você vai fazer o tratamento de cada uma dessas causas raízes. Você tem que abrir planos de ações para executar e corrigir e evitar que novos acidentes aconteçam, novos acidentes e doenças ocupacionais. No caso das doenças, o tratamento é realizado através de nexo causal, onde a medicina do trabalho vai fazer essa avaliação. Se for caracterizado como doença do ocupacional, é porque houve um nexo causal, ou seja, houve uma causa estabelecida dentro da organização. Se existe uma causa que pode provocar doenças ocupacionais, deverá ser gerado também planos de ações para corrigir o problema, evitando assim novos adoecimentos. Outro item também que está dentro do GRO é o atendimento a emergências. Então, significa que nós precisamos ter planos de atendimento à emergência nas nossas organizações e empresas. E esses planos de emergência deverão identificar cenários de riscos. Você vai estabelecer ali procedimentos de resposta, tá? Criar as suas brigadas, as suas equipes de atendimento à emergência para tratamento de cada um daqueles cenários, capacitar os servidores ou empregados daquela empresa, tá? Também deve-se trabalhar de forma integrada. Dentro do GRO, ele aponta para uma integração com as demais normas, principalmente a NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, a NR9, que você vai fazer a avaliação dos riscos ambientais, aqueles que podem ser medidos. Você vai ter que aplicar os conceitos existentes dentro da NR9 para fazer essa avaliação. Também agora, a exemplo, a NR17, que também agora foi incluída dentro da NR1. Anteriormente, na nossa NR9, ela não era só para avaliação de riscos ambientais, mas ela trazia em seu bojo a execução de um programa chamado Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Lá dentro, nesse programa, ela tratava apenas dos riscos físicos, químicos e biológicos. Apesar de que no estado de Goiás, na nossa regulamentação própria, já incluía a parte de riscos ergonômicos e riscos de acidentes ou mecânicos. Mas agora na nova NR1 fica bem claro também que eu tenho que integrar com os demais riscos. Então, portanto, tanto os riscos ergonômicos quanto os riscos de acidentes também devem fazer parte
deste inventário de risco que deverá ocorrer. Tá? Então, existe uma integração com as demais normas. Não só esta aí, mas todas, né? Os riscos existentes, por exemplo, se eu tiver um forno dentro da empresa, eu vou aplicar NR14. Se eu tiver vasos de pressão, caldeiras, eu vou aplicar NR13, né? Se eu tiver inflamáveis, eu vou aplicar NR20, né? A parte de prevenção e combate a incêndio, eu vou aplicar NR23 e as NTs do Corpo de Bombeiro, e assim sucessivamente. Cada uma das normas trará aí complementos para dentro desse GRO. Bom, agora vamos para uma outra parte que a norma estabelece, que é o chamado PGR. O PGR e o GRO se confundem nessas duas partes agora. Como assim? Existe no GRO itens identificados como identificação de perigo e avaliação de risco. Como que essa identificação de perigos e avaliação de riscos é implementada? Através do inventário de riscos ocupacionais que está lá dentro do PGR. E o controle de riscos? Ele é implementado nos planos de ações que estão também lá no PGR. Então, essa, de forma estrutural, é o esquema de execução aí da nossa NR1. Ok? Agora, vamos partir para entender o que é esses itens que estão nesse diagrama. Nós vimos lá no GRO-PGR que aparece um tal de inventário de perigos e avaliação de risco. Vamos entender essas diferenças? Então, vejamos. Lá no passado, quando as normas, 1978, né, quando as normas foram publicadas, nós pegamos normas internacionais, fizemos uma tradução delas e implementamos elas no país, ou seja, nós aplicamos as normas internacionais a partir de uma tradução. É sempre assim, é de praxe fazer isso, já visto que as normas já existem e a gente precisa fazer adaptações ao nosso país. Só que houve um problema, mas agora a gente também está trazendo a solução. Qual foi o problema? As confusões entre termos risco e perigo na área de segurança e saúde no trabalho são resultantes de falha de tradução do inglês para o português. Brasil, não somente do português, mas também houve falhas de tradução para o espanhol e, por consequência, a América Latina toda entrou no mesmo erro. Por consequência, foram conceituados e utilizados de forma equivocada, resultando em dúvidas no entendimento desse conceito e muita confusão na aplicação dos mesmos. É semelhante ao que a gente faz hoje. A gente pega um texto, joga lá no Google Translate ou Google Tradutor, ele traduz lá para nós de uma forma ao pé da letra, né? E essas traduções ao pé da letra geram confusões para nós. Então, nós não podemos simplesmente pegar palavra por palavra e fazer uma tradução. A gente tem que entender os conceitos, né? Então, você traduz, mas você lê, entende os conceitos e faz a adaptação daquela tradução. Então, para resolver este problema, nós vamos analisar aí os conceitos incluídos nas próprias NRs e as disposições relativas de segurança e saúde no trabalho, para trazer luz a essa discussão, conceituar de forma correta estes termos e apresentar exemplos demonstrativos. Esse é o nosso enfoque aqui neste momento, ok? Então, os termos hazard, danger and risk são os termos que foram traduzidos de forma errônea e são conceitos que hoje confundem a nossa cabeça. Que confusão é essa? Vamos aprender um pouquinho? Vamos conhecer esses termos aí. Para que a gente possa conceituar este perigo, nós vamos buscar o conceito em algumas normas. Nós vamos buscar na OSAS 18001, nós vamos buscar na NR10, vigente, nós vamos buscar na NR1 e na ISO 45001. Na OSAS 18001 diz o seguinte: o perigo é toda fonte, situação ou ato com potencial para dano em termos de lesões, ferimentos ou danos para a saúde ou a combinação destes. Olha, na NR10 define perigo como situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde
das pessoas por ausência de medidas de controle. Aí aparece um termo interessante chamado medidas de controle. Então, se eu posso até ter perigo, eu posso ter risco, mas se eu não tiver medida de controle, algo pode acontecer. Então, esse conceito é interessante. A NR1 ela veio de encontro com o que está estabelecido na ISO 45001. De forma sucinta, ela descreve que o perigo, o fator de risco, como fonte com potencial para causar lesão ou problemas de saúde. Pegando esses conceitos que estão aí dentro destas normas, só para esclarecimento, a OSAS 18, desde 2018, já não estamos mais usando ela aqui no país. A gente está aplicando, a partir do momento da publicação da ISO 45001, nós estamos usando a ISO 45001 e a OSAS 18001 no Brasil está praticamente obsoleta. Quem tinha certificação OSA está buscando a certificação ISO 45001, ok? Mas sintetizando todas essas normas, para trazer um conceito único, nós temos que, portanto, o perigo trata-se de toda fonte. Essa fonte pode ser atividade, ambiente, máquina rotativa, uma substância química, etc. Ou seja, qualquer fonte que tenha o que? Potencial de causar dano à saúde e à integridade física do trabalhador. Então, ela é uma fonte com potencial. Olha a plaquinha aqui em cima, né? Caution. Atenção, cuidado, né? Hazard area, authorized person only. Resumindo, área perigosa, somente pessoal autorizado. Então, aqui dá para a gente entender que hazard é perigo, ok? Fonte potencial, este é o perigo. E quando foi traduzido para o português, esta palavrinha veio como risco. E a gente usa risco ergonômico, risco não sei o que, e só coloca risco, 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 risco. Nós chamamos programa de prevenção de riscos, tudo é risco. Mas na realidade, o correto é perigo. Então, olha para essa plaquinha que está aqui do ladinho aqui, ó. Cuidado. É caution. Cuidado. Existe um perigo aqui. Qual que é o perigo que está aqui? Piso escorregadio. Este é o perigo. Piso escorregadio. Esse piso escorregadio tem potencial de causar um acidente. O acidente, que é a queda de mesmo nível, é o risco, ok? Então, eis a diferença. Vamos trabalhar conceito de risco. Vamos de novo nas mesmas normas. OSAS 18001, NR10, NR1 e ISO 45001. Na OSAS 18 diz que o risco é a combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição com gravidade potencial da lesão ou doença causada pelo evento ou exposição. Então, aqui neste conceito, nós observamos que existe aqui uma espécie de cálculo. É a combinação de quê? Da probabilidade, tá? De ocorrência de um evento ou exposição versus a gravidade potencial daquilo. Tem que calcular. Eu tenho a probabilidade e eu tenho a gravidade. Na NR10, define que risco como a capacidade de uma grandeza com potencial de causar lesões ou danos à saúde. Então, esse conceito ficou meio truncado aqui na NR10, mas dá para passar. NR1 segue o que está especificado na ISO 45001, que descreve risco ocupacional como a combinação da probabilidade de ocorrência de um evento ou exposição perigosa com a severidade, consequência da lesão ou dano potencial. Se a gente observar, a ISO 45001 trouxe o mesmo conceito da OSAS 18. Elas são, por isso que a ISO 45 veio substituir a OSAS 18. Traduzindo todos esses conceitos, como é que a gente pode caracterizar risco? Portanto, o risco trata da
probabilidade da ocorrência ou exposição de determinada situação ou evento potencialmente perigoso à saúde e à integridade física do trabalhador. Então aqui, por exemplo, nessa figurinha aqui, nós temos uma escada. A escada é o perigo? Não. Se eu tiver uma escada parada lá, ela não traz risco nenhum, não tem perigo nenhum. Agora, a partir do momento que eu tenho uma escada e alguém usando a escada, eu tenho exposição ao perigo. Então, a exposição, no caso, é o trabalho em altura. Eu tenho que ter a fonte perigosa, mas eu tenho que ter uma exposição, que é a execução de trabalho em altura. Então, trabalho em altura é o perigo e o risco é de queda com diferença de nível, certo? Aí eu vou avaliar as consequências disso para me calcular o risco, ok? Então, risco, a palavra é danger. O que aconteceu? Nós traduzimos hazard e danger com a mesma coisa, tudo era risco. Mas o risco, ele envolve o perigo mais a exposição. Se eu não tenho exposição, eu não tenho risco. Eu tenho que ter uma atividade perigosa, uma situação perigosa, mais exposição, ou seja, pessoas, trabalhadores expostos ao perigo, que façam atividade perigosa, ok? Em essência é isso. Muito bem, continuando aí dando continuidade, vamos aos exemplos de perigo e risco. Aqui nós temos 4 exemplos, né? Perigo, operação da empilhadeira, tá aqui uma empilhadeirazinha aqui, o operador. Então, pessoas que estão nas proximidades e o próprio operador estão expostos aos perigos. E chama de risco. Qual o risco? Risco de acidente, morte, danos materiais, etc. Então, este é o risco. Existe uma probabilidade dessas coisas aqui acontecer. Segundo exemplo, trabalho em altura. Tem aqui uma escada, o trabalhador sob a escada. Então, ele está exposto ao perigo e ele pode, dependendo da probabilidade, do treinamento, das capacitações, ele pode sofrer um acidente. Então, a queda, a morte, ferimentos é o risco. Nesse segundo aqui, nós temos um trabalhador aqui, eletricista, trabalhando com instalações elétricas. Ele está usando aqui os EPIs apropriados e tal, mas ele está exposto ao risco, tá? Manutenção de equipamentos elétricos é o perigo e o risco, choque elétrico, queimadura, morte, queda, se ele estiver fazendo trabalho em altura, etc. Nesse último caso, eu tenho um motorista aí cometendo aí uma atitude não muito segura, né? Colocando o corpo para fora do veículo, né? É proibido, inclusive, pelo Código de Trânsito. E ele tá, qual que é o perigo? Condução de veículo automotor. Qual que é o risco? Acidente, morte, danos materiais, etc. Então, aqui nós temos a diferença clássica entre perigo e risco, ok? Resumindo, perigo é a fonte geradora capaz de causar danos à saúde e à integridade física do trabalhador, e risco é o resultado da exposição a determinado perigo. Assim, agora, nós podemos dizer que nós somos expert em perigos e riscos, ok? Muito bem. Bibliografia, a gente usou as normas, né? Tanto a ABNT ISO 45001, Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho. Nós usamos a British Standard Institute, que é a OSAS 18001. No Brasil, ela está obsoleta. Usamos as normas do Ministério do Trabalho, NR1 e NR10. NR1 trata aí das disposições gerais de gerenciamento de riscos ocupacionais. NR10, que trata da segurança em instalações e serviços com eletricidade. Ok? Assim a gente conclui este primeiro vídeo, na expectativa de que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo da série.